Boa noite, meninas. Nossa, gente, se puder, quanto mais pertinho vier, melhor, porque fica mais fácil, sabe? Eu quero sentir calor humano, assim, que eu estou precisando, viu? Então, se puder sentar bem pertinho de mim, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo. Que a minha vontade, meu desejo, assim, sabe? O que eu queria mesmo é que todas nós pudéssemos estar sentadas juntas, assim, sabe? Ia ser bem gostoso. Mas, por favor, se aproxime de mim. Obrigada, Camis. Meu nome é Cris, né, para quem não me conhece, Cristiane. Seja bem-vindo, você que veio pela primeira vez, se sinta em casa. Essa casa é sua. Aqui nós estamos em construção até que o Senhor venha, amém? Essa noite nós vamos conversar um pouquinho, né, a respeito do reino, algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E é muito interessante, né, porque todas as vezes que é culto de mulheres, eu fico até meio assim, porque eu sempre falo com a pastora Adra, termina a rede dela, ela tem o tema do próximo. Eu falo, como que pode, meu Deus? Gente, eu choro tanto por esse tema, eu fico, meu Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor deseja? Aí ela fala que já terminou uma, já tem da próxima. Como pode isso? Explica para mim. Meu Deus, eu fico, Senhor, e sempre Deus me dá assim, tipo, faltando 48 por segundo. Não, como é que é? Faltando 5 por... quando está acabando o jogo lá. Como é que é? Isso. O segundo tempo é o que o Senhor fala, né? Mas é muito engraçado também que ele sempre usa uma conversa. Geralmente não é no meu secreto, geralmente é na conversa que eu estou tendo com alguém que o Senhor fala. Eu lembro que o ano passado, ano retrasado, não sei, eu estava desesperada mais uma vez, porque o Senhor não me dava nada. Meu Deus, o que o Senhor quer falar? E eu sentada assim na beirinha ali da chácara com a pastora Adra, aí o Senhor falou. E a gente conversando, ela falou assim, Cris, é tal, e é simples e poderoso. Eu falei, nossa, pastorada, vai ser o tema da simples e poderoso, é isso que o Senhor quer. E esse ano não foi diferente, né? Eu sempre amei muito, sabe? Eu creio que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, né, que ela falou assim que que o reino precisa, Deus também precisa reinar nas finanças, né, nas nossas finanças, que o Senhor também precisa reinar, que nós precisamos também ter salvação nas nossas finanças, porque o tema desse ano é salvação. E aí eu falei, nossa, uau, é isso, né? Que venha o teu reino, não só sobre as nossas finanças, mas que o reino de Deus venha sobre a nossa vida de fato, sobre cada área da nossa vida. Eu creio que é isso que o Senhor também deseja para nós. Então, nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Tem algumas passagens na Bíblia que falam, né, acerca do reino. E eu vou ler aqui algumas coisas e vou interagindo aqui, porque senão eu vou me perder. E fala assim, eu fui procurar, né, o que a palavra reino significa. A palavra reino significa nação ou estado governado por príncipe reinante que tem título de rei ou rainha. Monarquia, reinado, conjunto das pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei. Lá em Lucas 17, do 20 ao 21, fala assim, um dia os fariseus perguntaram a Jesus... Quando vai começar o reino? Um dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Em algumas versões, o reino de Deus está dentro de vós, ou está dentro de você. E eu não sei se isso gera uma crise no seu coração, mas no meu gera. Porque, de fato, eu penso que é muita responsabilidade de falar que o reino de Deus está dentro de nós. Quando a gente fala, né, que Jesus está dentro de você e a presença de Deus está dentro de você, já dá um medo. Mas quando você pensa em reino, você pensa em tudo. Você pensa em Pai, Filho e Espírito Santo. Você pensa em reinado, né? Meu Deus, é uma explosão que vem de pensamento na minha cabeça. Sabe? Gera uma crise muito grande mesmo, porque nós somos tão pequenos, né? Tão imperfeitos, tão infiéis muitas vezes. Mas Deus, Ele é fiel. E se Ele fala, é porque é. Eu já falei isso aqui uma vez, eu repito. Se Ele fala, é. Então, se Ele está falando que o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, é porque de fato está. Mas, sabe, eu acho que para alcançar, não a perfeição eu digo, né, mas para alcançar o coração de Deus verdadeiramente, para que isso seja uma verdade na nossa vida, a gente também precisa, né, nos livrarmos de algumas coisas. E eu vou decorrer aqui, senão eu vou me perder.
E engraçado, né? Eu vendo várias passagens que falam a respeito do reino, né? Tem duas coisas, tem o reino de Deus e tem o reino dos céus, são duas coisas diferentes. Eu também não entendia muito bem, mas eu fui pesquisar, porque eu queria entender o que significa isso. Então, o reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra, mas as duas coisas se interligam, porque Deus ele não faz nada desconexo, né? Tudo tem conexão em Deus, ele não faz nada à toa. E engraçado que sempre é um fariseu que faz essas perguntas para Jesus acerca do reino. Foi um fariseu que perguntou para ele, né? Quando queria começar o reino. E ele falou, não é aqui, não é ali, porque ele está dentro de você. Ouvir que o reino está dentro de mim me gera uma crise. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é espiritual, ele é interior, invisível e intangível. Ou seja, você não vê o reino de Deus, você sente, ele está dentro de você, você não toca, porque é algo que está dentro de nós. Então, é impossível você tocar, porque ele está dentro. Imagina isso, né? Eu imagino, meu Deus, como que pode dentro de mim, dentro desse coração aqui, às vezes tão duro, caber um reino inteiro? E isso me gera uma crise muito grande. O reino de Deus é predomínio da vontade de Deus. É Deus reinando, dominando nas vidas e em tudo. Agora, já o reino dos céus, ele é dispensacional. Ele é físico, ele é exterior, ele é terreno. É o reino de Deus prometido a Davi, a qual brevemente será estabelecido e regido pelo Senhor Jesus Cristo. Maranata. O reino dos céus quer dizer que o reino vindo do céu é implantado na terra. E essa é uma realidade, né? O reino de Deus ele vai vir, o reino dos céus ele vai vir. Ele vem, ele vai ser físico. Só que para a gente alcançar o reino dos céus, a gente tem que também alcançar o reino de Deus, porque uma coisa sem a outra não funciona. E nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Então, guarde isso no seu coração. O reino de Deus e o reino dos céus. Apesar disso, o reino de Deus e o reino dos céus estão interligados. Um não diminui o outro. O reino, ele tem a ver com salvação. O reino de Deus tem a ver com salvação. Salvação tem a ver com boas novas. E boas novas tem a ver com arrependimento. Sem essas três coisas, nós não vamos alcançar o reino de Deus. Por mais que a gente se esforce, porque o reino de Deus não é esforço. O reino de Deus é conquistado. O reino de Deus tem que ser desejado por nós. Então, quer dizer salvação, quer dizer boas novas, quer dizer arrependimento. E a pergunta que mais está assim, no meu coração, e aliás eu entrei muito em crise por causa disso, porque antes do congresso, do revisão que nós fomos a semana passada, eu já tinha montado mais ou menos a palavra, já tinha escrito algumas coisas, mas toda vez que eu vou para o congresso, gente, eu volto em crise também. Porque tem algumas coisas que a gente pensa que a gente venceu, que a gente já rompeu na nossa vida, que aquilo lá não acontece mais dentro de nós. E quando você vai ver, oh meu Deus do céu, tem lixo ainda, hein? Dentro. Ainda tem lixo para tirar, ainda tem coisas para limpar, né? E até, outra coisa que eu queria falar, antes de qualquer coisa, porque eu sempre me esqueço. Eu quero agradecer aqui a Karina, as meninas, né, que me ajudaram, a Thaís, a Cíntia, que me ajudaram com a decoração. E, gente, eu até falei para elas, falei, olha, vocês estão elevando muito padrão, porque eu tenho muitos talentos, mas esse talento de decoração não é meu. De verdade, gente. Eu falei assim, vocês estão elevando muito o padrão, depois vão ter que dar continuidade no negócio, porque eu confesso, eu realmente, de fato, eu não tenho esse dom. Que nem eu falei, eu fiquei 2 meses pensando como seria a decoração, fiquei pensando, e a única coisa que veio que eu fiz foi esse quadrinho, isso aqui. O resto, entendeu? Se elas não tivessem feito isso, gente, sério, teria isso aqui e estava muito bom, tá? E olha, que eu suei bastante para pensar. Porque, de fato, eu não tenho. Então, muito obrigada, meninas, sabe? Muito obrigada mesmo, né? Vocês nem precisavam, mas vocês estão aqui para servir o reino, né? É o reino de Deus, não é a mim que vocês servem, é a Ele, sabe? Porque está muito excelente, está realmente a lei. E a Karina é meio doida, né? E ela fala umas coisas, e ela, não, Cris, é isso e é aquilo. E é justamente, eu falei, nossa, Cá, é isso mesmo. Vai casar certinho com aquilo que eu estava pensando, né? Porque muitas vezes, eu falando de mim, tá, gente? E eu quero deixar isso bem claro aqui, muitas coisas que eu vou falar. Não se ofenda, porque eu estou falando de mim, sabe? A crise que Deus gerou no meu coração é por causa de coisas que eu não consegui ainda alcançar, que eu ainda não consegui mudar. Só que mesmo se eu quisesse, mesmo se eu ainda vivesse 100 anos e pregasse aqui por 100 anos, eu não conseguiria
viver tudo que a Bíblia fala, que é muita coisa, não conseguiria viver de fato, né? Tudo que a Bíblia fala. Mas uma das coisas que ela falou e que eu pensei em mim na hora foi justamente isso. Às vezes a gente é um presentinho bonitinho por fora, né? Mas por dentro está cheio de lixo, cheio de coisa para jogar fora, cheio de coisa que o Senhor quer tirar de nós para que a gente viva o reino de fato. E aí a gente olha para essa caixa que a princípio, né, por fora ela está mais simples, né? Mas por dentro, quanta beleza. E é justamente assim que o Senhor nos vê, né? É justamente assim. O que adianta a gente ser só um pacotinho bonito por fora, mas por dentro é pão bolorento? Não adianta muita coisa, né? Não adianta muita coisa. Então, meninas, muito obrigada antes que eu me esqueça. Glórias a Deus por isso. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração mesmo, né? E que eu precisei me quebrantar muito diante de Deus foi, né? Qual foi a última vez que você fez uma oração, que você chorou aos pés do Senhor mesmo, em arrependimento dos seus pecados? Porque a gente, principalmente quando a gente tem um tempo de caminhada com Deus, a gente tem uma mania de só chegar na presença de Deus e pedir, orar, e sei lá o que você faz, mas a gente sempre se esquece de nos arrepender dos nossos pecados, de pedir perdão, gente, porque nós pecamos, e muito, sabe? E aquelas coisas, tem coisas que a gente deixa passar, tem pecadinho nosso que é coisa de estimação já, sabe? Então a gente nem se importa muito, mas qual que foi a última vez que você chorou e se arrependeu diante de Deus? Qual foi a última vez que você chorou nos pés dele e se arrependeu e pediu perdão? Porque o reino de Deus dentro de nós tem a ver com salvação, que tem a ver com arrependimento, tem a ver com tudo isso. Sem essas três coisas, nós não podemos falar de fato que nós temos o reino de Deus dentro de nós. A gente precisa andar assim. E o Senhor Jesus, ele sempre falava isso. Quando ele chegava, ele ia falar sobre o reino, o que ele falava? Arrependa-se, né? Que é chegado o reino de Deus. Era isso que ele falava. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino também tem a ver com governo. Primeiro, Deus governa você. Depois você governa sobre si mesmo. E depois sobre as coisas. Mas o problema é exatamente que nós fazemos justamente o contrário. Primeiro a gente reina, depois a gente reina sobre as outras coisas, e depois a gente ainda quer reinar sobre as pessoas, e depois a gente, se sobrar alguma coisa, a gente deixa Deus reinar. Sabe? Isso é um problema muito sério. Porque quando nós permitimos que o Senhor governe a nossa vida de fato, aí sim, quando Ele tiver soberania total na sua vida, na minha vida, aí nós podemos falar que o reino de Deus está manifesto dentro de nós. Manifestar o reino, gente, custa caro. Na verdade, manifestar o reino custa tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo. O nosso respirar, o nosso tempo, nossa saúde, o nosso dinheiro, ele vai custar tudo. Tudo. Manifestar o reino de fato vai nos custar tudo. O problema, muitas vezes, né, eu vou usar esse trono aqui, é que a gente não quer deixar, né, não quer usar tudo que a gente tem. O problema é que a gente quer sentar no trono. E aí, aqui é meu lugar, aqui é o meu reino, aqui eu faço, aqui eu reino, aqui eu sou, aqui eu aconteço. E é assim que a gente faz com Deus. E a gente vai ter que fazer uma escolha nessa noite. Quem que nós vamos querer deixar reinar na nossa vida? Quem vai governar no nosso coração? Quem vai governar na nossa mente? Quem vai governar na nossa casa? Quem vai governar nas nossas atitudes? A gente vai precisar tomar uma decisão, porque é isso que a gente faz. A gente senta no trono de glória e a gente quer ficar. E aí o Senhor, que é de fato digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração e do seu coração, ele fica para trás, só tentando, né, fazer alguma coisa. E a gente não permite. Então, nós vamos precisar decidir nessa noite, né? Quem que vai governar sobre a nossa vida? Para manifestar o reino de Deus, primeiro nós precisamos sair do trono, porque se nós estabelecemos o nosso próprio reino, a nossa mão que vai sustentar. Sabe? Esse é o problema. Eu vejo muita gente chorando. Muita gente chorando, achando que as coisas boas acontecem para todo mundo, menos para ele ou para ela.
Mas é por causa disso, muitas vezes, né? Nós criamos o nosso próprio reino ali, ó. A gente faz, né? Aí nós, né, a gente é a rainha, né? Nem o rei, né? A gente vira a rainha das nossas vidas, das nossas atitudes e do nosso coração. E depois a gente ainda vai reclamar com Deus, né? Mas como que ele vai fazer alguma coisa se a gente que está reinando e tudo que nós construímos no nosso próprio reino, nós vamos ter que sustentar. É a gente que sustenta. E esse é o problema, sabe? Meu Deus do céu, não quero nada. Tudo é dele, né? Tudo tem que ser. A nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso ser, o nosso falar, o nosso pensar. Tudo precisa ser dele. Eu não quero, sabe? Eu não quero nunca na minha vida construir alguma coisa para mim, ou construir alguma coisa, sabe, um reino meu, ou construir com a minha própria mão, porque vai cair, gente, cai. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não é por fé é pecado. Tudo que nós não fazemos por fé é pecado. Tudo. E a gente precisa ter essa consciência. Permitir que o Senhor, sabe, reine de fato no nosso coração. Nós não podemos estabelecer o reino de Deus dentro do nosso próprio reino. Porque a gente faz isso também, né? Muitas vezes a gente constrói tudo ali, nosso castelinho, e aí a gente pede para Deus vir. Mas ele vai falar, não, esse não é. Gente, Deus é soberano, sabe? Deus, ele é soberano, ele tem uma vontade, sabe? E nós precisamos estar com o nosso coração aberto para a vontade de Deus para as nossas vidas. Nosso coração é enganoso, por isso nós precisamos tomar cuidado com o pecado que vem de dentro. E é muito verdade isso, né? O nosso coração nos engana, a nossa mente, os nossos pensamentos, sabe? Porque, como eu disse, né? Às vezes a gente tem um pecado, ou a gente pensa que isso está tudo bem, não está tudo bem. Mas o pecado que vem de dentro de nós, gente, do nosso coração, ele precisa ser sanado, ele precisa ser confessado. Por isso que eu já comecei falando aqui, olha, de fato, muitas coisas aqui. Eu não venci ainda, mas eu estou aqui confessando para vocês, porque eu quero ser curada também disso. Eu não quero muitas coisas para a minha vida. Nós não podemos deixar que o nosso coração fale por nós. Nós precisamos entregar também a Deus, né, e confessar os nossos pecados a Ele. O quanto de Deus e quanto da nossa alma está predominando dentro de nós? Quanto de Deus está predominando dentro de você? Ou quanto da sua alma está predominando dentro de você? A gente precisa fazer essa pergunta sempre. Sempre, muitas vezes. Tem alguns pecados aqui que a gente, né, pensa que não é comigo, mas quando a gente vai ver mesmo, sabe? E uma coisa que não tem nada, algumas coisas, né, que não tem nada a ver com o reino de fato. Alguns pecados que eu vou falar aqui agora, que olha, gente, é difícil de vencer. Mas o pecado do orgulho. Como nós somos orgulhosos, gente. Sabe? Como nós queremos ser mais do que os outros, né? Muitas vezes, nós achamos que nós somos mais, o nosso orgulho quer falar mais alto. Até dentro da nossa casa, a gente é orgulhoso, gente, com o nosso marido, com os nossos pais, com a nossa família. Sabe? A soberba. Meu Deus, isso não tem nada a ver com Jesus. Eu assisto aqui, toda vez que o meu coração quer me enganar, eu vou naquela série do The Chosen e vejo pelo menos um capítulo. Porque aí eu olho para aquele Jesus que não é o nosso Jesus, mas faz muito bem o papel de Jesus, e eu falo, Deus, é isso. Quando eu vejo a humildade daquele homem, quando eu penso na humildade de Jesus, eu falo, meu Deus, quem sou eu? Sabe, quem eu sou? Quanto orgulho, quanta soberba tem no nosso coração. Isso é pecado, gente. Falta de perdão, sabe? Falta de perdão. Tanto de perdoar as pessoas, como de ser perdoado também. Sabe, às vezes a gente se autoacusa de muitas coisas, a gente às vezes não quer perdoar o outro, o marido faz alguma coisa, o filho, alguém no trabalho, e meu Deus, e a gente deseja que aquela pessoa morra, aconteça qualquer coisa com ela, mas perdoar não. Isso é pecado, isso não tem nada a ver com o reino. Não tem nada a ver com o reino de Deus dentro de você. Vingança, sabe? Como a gente se vinga. Eu sou uma que gosta de me vingar no trânsito. Se alguém está na minha frente, eu vou seguindo até eu alcançar e passar na frente também. Isso é vingança, sabe? Isso é pecado. Isso não tem nada a ver com o reino, gente. Não tem nada a ver com o reino. Eu creio que, assim, para as coisas que estão por vir, ainda, se a gente não tiver o nosso coração, se nós não tivermos no nosso coração, de fato, o reino, nós não vamos passar pela prova, gente. Nós não vamos passar. Nós não vamos passar. Porque
a perseguição vai vir, as coisas vão acontecer, e nós vamos precisar manifestar de fato o reino, manifestar o reino de Deus. E com esse tipo de pecado sobre as nossas vidas, gente, nós não vamos conseguir, nós não vamos manifestar o reino de fato. Fazer acepção de pessoas, quantas vezes a gente só se relaciona com alguém por interesse? Se aquela pessoa pode fazer um bem, eu me relaciono. Se ela não pode, nem olho para a cara. Meu Deus do céu, gente. Você já viu Jesus fazendo isso? Será que alguém pode imaginar Jesus fazendo isso? Jesus fazendo acepção de alguém? Pelo contrário. Olha, eu falo, vai naquela série, gente, faz que nem eu. Quando eu vejo Jesus beijando aquele leproso, eu falo, oh, meu Deus, é Jesus mesmo. Sabe? Quando ninguém queria chegar perto, foi Jesus que foi perto dele. Além de curar, beijou, abraçou e falou, vai em paz ainda, sabe? E é assim que nós temos que ser, gente, manifestar o reino é isso. Eu não estou falando aqui coisas que são fáceis, e como eu estou falando, tem muita coisa que eu não venci ainda. Mas nós precisamos buscar isso, gente. Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Sabe, arrependimento, não se esqueçam disso. A falta de alegria com a bênção do outro, sabe? A gente não consegue se alegrar quando as pessoas são abençoadas, quando algo de bom acontece na vida delas. Meu Deus, nós não precisamos disso, cada um tem uma porção. Cada um tem uma porção. Nós não precisamos disso, né? E buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa buscar andar em salvação, redenção e arrependimento. Lembre-se disso. Quando Jesus fala, quando ele vem a nós, ele fala, arrependa-se, é chegado o reino dos céus. O reino de Deus, aliás, desculpa. É chegado o reino de Deus. Nós precisamos andar nisso, nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus, nos acostumarmos com isso aqui que está acontecendo, sabe? É só mais um culto, é mais isso, é mais aquilo. Nós não podemos, gente, nos acostumar com isso. E eu estou pregando para mim. Eu nem terminei ainda. E eu estou falando para mim também, sabe? Nós não podemos nos acostumar, a gente precisa buscar andar nisso. Todo dia aceitar Jesus. Todo dia. Senhor, eu te recebo no meu coração. Faz a obra em mim, reina na minha vida. Reina no meu coração. Me ajuda, Senhor, a andar em salvação. Eu quero ser salvo, eu quero ir para o reino dos céus. Eu quero estar contigo lá. Nós precisamos todos os dias. Redenção e arrependimento. E aí teve mais um encontro que o Senhor Jesus teve, né? E está lá em João 3, do 1 ao 5, e fala assim, ó. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí eu já começo a entrar em crise aqui. E aí ele continua, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu não sei se você percebeu, como eu, né? Mas primeiro Jesus fala assim, a primeira vez que Nicodemos pergunta, ele fala, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espera aí. Então quer dizer que para eu nascer de novo, eu tenho que ver o reino. Mas se para ver o reino, que é Jesus, né? O reino é Jesus, Jesus é o reino. Eu preciso nascer de novo, mas como que eu faço isso? E na verdade é o quê? A partir do momento que alguém vem, fala da salvação para você, né? Fala sobre a salvação para você, e os seus olhos começam a ser abertos. Opa, você consegue ver o reino de Deus. Essa é a verdade. Porque Jesus é a salvação. Então você consegue ver. Por isso que Jesus falou isso aqui para ele. Por isso que Jesus falou para ele. Só que daí depois ele continua em dúvida. Nicodemos continua em dúvida e ele fala, não. Na verdade eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele fala, reino de Deus, isso. Não pode entrar no reino de Deus. Então o que ele quer dizer com isso? Né? Primeiro você tem que ver. Para você ver o reino, você tem que ser salvo. Aí você é salvo. E aí, para você entrar no reino, você precisa da água e do Espírito. Sem essas coisas, você também não vai conseguir. Nós não vamos conseguir. É por isso aqui representa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos dessas três coisas.
Sem isso, nós vamos até ver o reino, gente. A gente pode até ver. Tem tanta gente que aceita Jesus, recebe, caminha um tempo com Deus, depois vira as costas. Desculpa, eu não acredito que a gente continua. Você pode se desviar e ficar aí no mundo, que está tudo bem, eu não acredito nisso, Porque lá em Apocalipse fala que nós vamos receber a coroa se nós formos fiéis até o fim. Não é até enquanto eu estiver na igreja, não. Se eu for fiel até o fim, eu vou receber a coroa. Então, eu não creio nisso. Eu não acho que isso seja uma verdade. Posso pensar depois diferente? Até posso. Mas hoje, dia 4 de abril de 2024, eu ainda penso assim. Eu não consigo crer nisso, porque nós precisamos andar em salvação. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele quer dizer exatamente isso. Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Não é só aceitar Jesus e está tudo certo, não. Você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E mais uma vez, para ouvir falar do reino, lá em Romanos 14, do 17 ao 22. Deixa eu ver na minha versão aqui, porque eu prefiro a minha versão. Do 17 ao 22 fala assim: afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser o Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. O quanto você tem contribuído para a harmonia e edificação dos outros? Ou quanto você tem contribuído para a desarmonia e a não edificação dos outros? O quanto nós temos contribuído para isso? Não desfaça a obra de Deus por causa da comida. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer com uma outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar. Você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito dessas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus. Nessa situação, feliz é o homem que não se condena quando faz aquilo que sabe que está certo. E aqui sempre, as pessoas discutindo lá, eu não como carne. Não, eu como. Então eu sou mais santo que você porque eu não como. Eu não como. Ele falou, gente, tanta coisa para a gente discutir sobre o reino, tanta coisa que a gente tem que fazer, ficar discutindo por causa de carne, se como, se não como. Sabe? E tantas coisas a gente discute hoje, escuta a música do mundo, tá. Não que eu concorde, não. Mas a gente discute sobre tantas coisas, E tantas coisas bem mais importantes para a gente poder discutir. E aí ele já fala, gente, tá bom, se eu comer carne te faz pecar, não como mais, sabe? Para que a sua vida seja edificada, para que a sua vida seja salva, eu abro mão daquilo que me dá prazer, para que a sua vida seja. Ai, se todos nós fôssemos assim. E mais uma vez eu pergunto, o quanto você tem contribuído para a harmonia e edificação de uns para com os outros? Seja onde for, seja na igreja, na sua casa, no seu trabalho, não sei. Quanto você está contribuindo? Ou para a desarmonia também? Porque o reino não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você criar desarmonia. Nós não podemos fazer isso, a gente é luz. Para sermos luz no meio de um mundo tenebroso, a gente precisa sondar o nosso coração e não permitir, sabe? Eu fico pensando, quando Jesus fala assim, você é luz, nossa, você é sal da terra e luz do mundo, meu Deus, será que eu estou sendo sal? Às vezes eu não estou sendo sal nem dentro da igreja. Como é que eu vou ser lá no mundo? É muito difícil, sabe, gente? Meu Deus, é muito sério. É muito sério, na verdade, Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar. O reino de Deus se encontra naquele coração que reconhece verdadeiramente Deus como Rei e Senhor. E mais uma vez, nós vamos lá ver aqui o que o Senhor fala sobre o reino. 1 Coríntios 4, e eu vou ler na minha versão aqui. Coríntios 4, primeiro ao versículo 1, que fala assim: Paulão, como a gente conhece, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes. Depois a gente pula lá para o 5, do 5 ao 7. Fala assim:
Ai, peraí, gente, peraí, que não é essa aqui não. Desculpa. Deixa eu ver se é segundo. 4. Assim, desculpa, é 1 Coríntios 4 mesmo, eu quebrei errado aqui. Assim, eu e Apolo devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus. Aí o 5 fala assim: assim, tenham cuidado de não tirarem conclusões apressadas, antes da volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre o que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração. Então, todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, cada um receberá a aprovação de Deus que merecer. Olha que grave isso, sabe? Fala que o Senhor, Ele vê, Ele sonda a intenção do nosso coração. Nós precisamos ter um coração puro diante de Deus, até para fazer a obra de Deus. É o que eu falo, né? Essas meninas não precisavam estar aqui, não precisavam chegar mais cedo que eu aqui na igreja para fazer algo para mim, para vocês, mas, né, era a rede que eu tô, o culto que eu estou responsável, elas, né, não são minhas discípulas, elas não precisavam, sabe? E que o Senhor recompense vocês mesmo sobre isso. Porque é muito sério isso, gente. Com qual coração nós estamos fazendo as coisas? Será que o reino de Deus está de fato dentro de nós? Ou será que eu estou fazendo as coisas para o pastor ver, para a pastora ver? Para o meu líder ver? Quem que está vendo as coisas que você está fazendo? Quem que está vendo as coisas que eu estou fazendo? Com que coração nós estamos fazendo as coisas para o Senhor? Será que é de fato para o Senhor? Porque quando as coisas são para Ele, é para Ele, porque tudo vem dEle. Então, isso aqui é muito sério. É muito sério. E aqui, Paulo, ele escreveu essa carta, na verdade, porque eles também lá, maior confusão dentro da igreja lá, porque ele tinha deixado aquela igreja lá, e aí ele ficou um tempo fora. Quando ele voltou, o pessoal que pregava lá, estava tudo um se achando melhor que o outro. Nossa, não, é que eu prego melhor. Não, mas eu falo assim, não, mas sabe, todo mundo se achando melhorzão lá, e aí Paulo soube, ó, ah, é? Então tá bom. Então deixa eles fazerem o que eles querem. Por quê? Por causa disso daqui. O que está em oculto, nas trevas, gente, olha que sério. Às vezes a gente está falando que está fazendo as coisas para o Senhor, está fazendo as coisas para alguém, nós estamos fazendo para as trevas. Né? O que está em oculto nas trevas mostrará as intenções do coração. Então, todos saberão com que intenção temos feito, com que intenção nós temos feito as coisas para o Senhor, ou para Deus, ou na casa de Deus, ou para as pessoas. Às vezes, até as coisas para as pessoas nós fazemos com segundas intenções. Como eu falei, né, se a pessoa pode me favorecer de alguma coisa, eu faço. Se ela não pode, eu não faço. Sabe, gente, isso é muito sério. Por que nós estamos fazendo célula? Eu falo, né, a gente no Wake, a gente sempre tem a equipe do Wake. Aliás, muito obrigada, equipe, vocês são incríveis, maravilhosos, viu? Tanto os oficiais, e tem uns não oficiais, né? Vocês são incríveis mesmo. Muito obrigada, sabe? Todas as vezes que a gente faz a nossa reunião, tudo que nós vamos fazer, absolutamente tudo, eu sempre pergunto, gente, nós temos um porquê? Tem que ter um porquê forte para fazer isso. Por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente quer fazer isso? Tem que ter um porquê forte. Eu não vou ficar fazendo coisa para ninguém ver, gente. Eu não quero ficar... Sabe por quê? Porque se eu ficar fazendo coisa para as pessoas verem, eu vou fazer isso aqui. Eu vou sentar no trono e eu vou ter que sustentar. E eu não dou conta de sustentar isso, não. Não dou conta, não. Nem quero dar. Sabe? Então, a gente sempre fala o porquê disso. Tem que ter um porquê forte. Se tiver um porquê forte, nós vamos fazer. Um porquê e um para quem. Precisa ter. Porque eu não quero passar isso aqui. Eu não quero chegar lá na frente. Pessoal, que vergonha que eu vou ficar. Deus vem e vai mostrar todas as intenções do meu coração diante de todo mundo. Pessoa que vergonha, ele vai falar, não, isso não foi para mim, isso foi para você, isso foi para o seu próprio reino, isso foi para a sua própria barriga, para a sua própria soberba. Eu não quero isso. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que ter um porquê forte. Sabe, o Senhor tem que falar, a gente precisa ouvir Deus, a gente precisa aprender a ouvir Deus. Porque senão nós vamos cansar, gente, vamos ficar cansado, sobrecarregado, frustrado. Essa é a palavra, frustrada. Nós vamos ficar se nós fizermos as coisas para nós, para o nosso reino, para a nossa própria barriga, para o nosso louvor e para a nossa adoração. Porque a gente faz isso, sabe?
para que a gente manifeste o reino, nós temos que tirar todos os ídolos do nosso coração. Quanto ídolo a gente tem, gente? Olha, toda vez eu estou lendo o Velho Testamento, meu Deus, como que Deus se revoltava com o povo, sempre por causa da mesma coisa, a idolatria. Podia sair o líder de perto, estava lá o povo adorando um bezerrinho, estava lá o povo adorando alguma coisa, sabe? Tirando o trono de Deus e colocando outro trono, sempre adorando alguma coisa. E a gente pensa que ídolo é as imagens. Ídolo, não. Ídolo pode ser o nosso filho. Ídolo pode ser marido. Pode ser trabalho, cargo. Cargo na igreja, cargo no trabalho. Pode ser o nosso ídolo. Eu sempre falo, gente, não é fácil. Olha, eu lidero, né, eu estou líder do Ministério de Adolescentes, mas uma coisa que eu sempre tenho no meu coração, nada é meu, tudo é de Deus. Deus, né, eu faço um devocional que não é o Café com Deus Pai, não é. Todo mundo faz, não é. Eu faço um outro devocional de um pastor que eu gosto. E ele fala algo muito engraçado, né? Não é você, né, nos devocionais ele falou assim, não é você que tem um chamado, é o chamado que tem em você. É o chamado que te tem. Né? Não é, nós não damos, Deus não dá, como é que ele fala? Deus não dá igreja para pastor, Ele dá pastor para a igreja. Ou seja, nós somos das pessoas também. Né? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, e aí ela falou, mas eu quero, sabe, Deus está me chamando, eu sinto, tal. Eu falei assim, nossa, legal. Então tá bom, Deus está chamando, então tá bom. Então a sua vida, entenda, a sua vida não é mais sua. Então, você não faz o que quer, você não posta o que quer, você não fala o que quer e você não anda do jeito que você quer, porque a sua vida não é sua. Isso é o chamado. Eu não faço mais as coisas para mim, por mim, para mim. Eu preciso ter um porquê forte. E eu tenho um porquê forte. E nós aqui temos um porquê forte. O nosso porquê forte é ver a salvação das pessoas, é ver a salvação na nossa casa, na nossa vida. Esse tem que ser o nosso porquê. E aí ele continua aqui. O versículo 9 fala assim, e Paulo, louco da vida, bravo, ele fala assim, por vezes penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como prisioneiros prestes a ser executados, postos como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Será que nós estamos preparados para isso? Para ser espetáculo para o mundo? Porque por muitas vezes, gente, por muitas vezes, talvez não seja só o palanque aqui, né? Mas será que a gente está preparado para ser posto assim, como Paulo falou, em último lugar? Será que nós estamos preparados para ser posto em último lugar? Meu Deus, como é sério isso. Eu falo, gente, eu não sei se está gerando crise em vocês, mas gerou crise em mim. Eu fui tão moída. Passei pelo moedor de Deus, assim, muito difícil. Porque a gente está preparado para as coisas boas, para a bênção, a gente está, mas para esse tipo de coisa não. Sabe? Vamos ver a intenção dos nossos corações, naquilo que a gente tem feito ao Senhor. Eu fico, assim, tem 2 ministérios que eu acho um dos ministérios mais importantes da igreja, né, na minha visão. O primeiro é o ministério de intercessão. Né? Eu acho que sem oração, pode fechar a igreja, porque não vai, o negócio não caminha, né? E eu fico feliz pelas guerreiras que estão lá, perseverantes, firmes, fortes, ali, batalhando por nós, orando, jejuando, joelho no chão ali. Dou glórias a Deus por essas mulheres, né, e alguns homens também, que são intercessores, né, que estão ali. É um dos ministérios mais importantes da igreja, é o ministério que menos aparece. E é o ministério um dos mais importantes da igreja. Eu acho que se eu perguntar aqui, principalmente para quem são os mais novos, quem são os intercessores da igreja, ninguém vai saber todos, porque não aparece, não é um ministério que aparece. Mas elas estão lá. Isso é ter o coração no reino, gente. É você fazer algo que ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E não só na igreja, não. Lá na sua casa também. Hoje de manhã, nossa, gente, eu estava tão nervosa hoje. Ainda estou um pouco. Não sei, eu estava bem mais tensa mesmo do que as outras vezes. E aí, de manhã, eu levantei. Eu sempre faço café da manhã para mim, para o Marcelo, né, para meu marido. E ai meu Deus do céu, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer café da manhã ainda, sabe assim, tipo, eu preocupada, o Senhor falou, mas isso é o ordinário, isso é reino de Deus também,
sabe? Ninguém está vendo lá, mas eu estou fazendo. E é esse coração que a gente precisa ter. Sabe? Obrigada, intercessoras. Obrigada mesmo por esse serviço. Por esse manifestar do reino que vocês fazem. Porque ninguém está vendo. Sabe? Mas vocês estão ali. Vocês são os pilares, estão nos sustentando. Muito obrigada. E o outro ministério é o Ministério Infantil, pelo qual eu sou apaixonada. Já fiz parte do Ministério Infantil, amo não só o ministério, mas os líderes desse ministério. Sou apaixonada mesmo pelo Ministério Infantil, eu creio muito forte, né? É o futuro da igreja, futuro bem próximo da igreja, é o Ministério Infantil. E o ministério que também é necessitado, né, de pessoas, porque não aparece, gente. É difícil, você está lá escondido, só que você tem noção que você pode estar orando por alguém que vai ser o próximo presidente, profeta, pastor dessa igreja? E eu falo isso porque, olha, eu moro ali no condomínio Poema, perto do Tancredão ali, e tem uma igreja bem lá da minha casa, Pedra Viva chama, né? E aquela igreja, eu sempre, até dá para escutar o culto lá da minha casa. E aí, eu sou casada há 15 anos com o Marcelo, já faz 5 que eu moro lá. Aí, esses dias atrás, a gente estava, não sei por quê, que a gente passa na frente da igreja toda vez que a gente vai entrar. E aí, eu falei alguma coisa da igreja, ele falou, e o Marcelo falou assim para mim, nossa, a primeira igreja que eu vim foi nessa igreja. Eu falei, oxe, amor, como assim, né? Como assim? Ele falou assim, eu vim aqui, minha tia me trouxe, eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, falou assim, alguém lá, numa EBF que foi feita lá, orou pela vida dele. E olha onde ele está. Então, a gente não menospreze, não despreze, gente. O ministério, meu Deus, eu vou ter muito orgulho. Se eu tivesse, sabe, se um dia eu não sei o que Deus tem, mas eu orar por uma criança e depois ver, nossa, meu Deus do céu, eu vou morrer de orgulho. Eu morro do coração mesmo. Eu vou morrer do coração de orgulho, de ver, de saber. Não despreze as crianças, não menospreze. Sabe? Não menospreze. Aquilo que você faz, seja o que for, é importante. É importante. Você é importante para o reino, você é importante para esse lugar. E aí ele continua ainda, não acabou ainda não. Aí no 18 ele fala assim, ó. Eu sei que alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Porém, eu irei. Eu irei. E em breve, se o Senhor me permitir, então verei não apenas o que esses homens arrogantes estão falando, mas que poder eles têm. Meu Deus do céu. Que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nossa, aí isso aqui fechou com chave de ouro para mim. O meu muito falar não vai fazer efeito, mas o poder faz efeito. E o poder de Deus só vem. Ele só é manifestar na nossa vida se nós fizermos todos aqueles outros passos que nós vimos. Sabe, gente, vamos realinhar o nosso coração nessa noite. Vamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Não é, aliás, a vontade dele com a nossa, né? Ou sei lá. A gente precisa alinhar, sabe? Nós precisamos, porque nada é sobre nós, tudo é sobre ele. Tem que ser. Tem que ser. O reino não é comida, o reino não é bebida. O reino não é visível. Né? Tantas coisas aqui nós vimos, tantas coisas nós vimos. E a gente precisa dessa inocência, sabe? Eu amo adolescente por causa disso. Eu amo a inocência deles, né? Às vezes a gente vê, o adolescente vai para o acampamento, para alguma coisa assim, e ele se quebranta, e rola, e chora, e isso, e aquilo. Aí, na mesma semana, a gente vai lá no Instagram, oh, meu Deus, aí a gente vê alguma coisa, aí você já fala assim, nossa, eu sou tentada a pensar, e eu falo, não, ele está no processo. Ele está no processo, é isso que eu penso, sabe? Ele está no processo. Sabe? Porque eu não posso julgar aquilo que Deus já está fazendo e promovendo no coração dele. Nós não podemos julgar. Sabe? Nós não podemos. É lindo de ver. É assim que eu penso. Tem um adolescente que muita gente falava, nossa, mas esse menino, não sei o que. Eu falava assim, gente, esse menino vai voar. Você vai ver, espera daqui uns anos, você vai ver. Sabe por quê? Porque ele pode ser tudo que você está falando aí, mas ele é perseverante aqui. Ele está aqui todo culto, mais do que eu, às vezes. Mais do que eu, ele vai, vocês vão ver o que vai acontecer, ele vai voar. É isso que eu falo, e eu falo mesmo, porque eu creio de fato, sabe? E isso que eu queria deixar no coração de vocês, sabe? Se tem alguém aqui nessa noite, acho que pode ficar de pé já,
Nem sei se tem louvor. Cadê o louvor? Se tem música, pode pôr, não sei. Pode ficar de pé. E eu gostaria, sabe? Nós estamos entre irmãs aqui. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Muita coisa, como eu falei para vocês, eu também, nossa, meu Deus, estou sendo muito moída pelo Senhor. E eu gostaria que a gente não tivesse vergonha nessa noite, sabe? De colocar o nosso coração diante de Deus. E eu preciso fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por favor, levanta a mão. Não tenha vergonha. Eu me coloco junto com você nessa noite. O que nós não podemos é sair daqui, sabe? Sem receber esse reino dentro de nós. Sem receber essa salvação, sem receber essa redenção. Porque o Senhor, Ele vem para nos redimir. Existe alguém nessa noite aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pode levantar a mão, por favor. Não tenha vergonha, se tiver. Não tenha. Amém. Uma outra pergunta, então, que eu quero fazer. Se há no seu coração, se alguma coisa, alguma palavra tocou o seu coração, se você entende que você precisa mudar em algumas coisas, que você precisa entregar algumas coisas, por favor, levante a sua mão. Amém. Glórias a Deus. Por favor, pode tocar a música. Ah, meninas, olha, eu espero que a gente chegue, sabe? Não à perfeição, que aqui nessa terra, né, a gente não vai conseguir, mas que a gente, de fato, realinhe o nosso coração, sabe, nessa noite. Que a gente consiga alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, a vontade de Deus com o nosso coração. Sabe, porque eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Ele precisa de nós, sabe? Tudo que nós formos fazer, gente, que seja de fato para a glória dEle, para a glória dEle, para a glória de Deus, porque nada é nosso, tudo é dEle, tem que ser, cada respirar nosso, cada pensamento de manhã, tem que ser dEle, tem que ser dEle.